Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e meditarmos o Evangelho deste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, primeiro domingo da Quaresma, o nosso Evangelho deste dia é de Lucas 4, de 1 a 13. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, a proclamação é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Aí foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, nem só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder, toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste domingo do Senhor, somos chamados a meditar nessa profissão de fé. Nessa profissão que é proclamada durante uma liturgia de ação de graça pelos dons de liberdade da terra. Durante esse culto, o povo oferecia os primeiros frutos da colheita. Esse credo israelita não se fundamenta em teorias abstratas, mas no Deus que liberta seu povo e caminha com ele. Então, nesse dia, a igreja celebra, ou nesse primeiro domingo da Quaresma, essa profissão de fé do povo cristão, fundamentada numa pessoa, Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E essa fé não pode ser algo apenas confessado com a boca, mas ela deve ser vivida no coração. As tentações de Jesus são uma síntese do que ele enfrentou no longo da vida. Ungido pelo Espírito e fortalecido pela palavra de Deus, ele conseguiu superar. E ele nos ensina também a fazê-lo. Então, o Evangelho desse dia vem nos ensinar. Nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados a nos alicerçarmos mais ainda em Jesus Cristo, a nos firmarmos nessa certeza de que Ele ressuscitou por cada um de nós. O Evangelho desse dia começa nos falando dessa força do Espírito Santo, essa força que nos faz enfrentar os desertos. Então, essa é a primeira meditação deste dia, deste domingo, dia do Senhor, que nós somos convidados a meditar.
que as tentações nós podemos vencê-las, enfrentá-las com o Espírito Santo. Sozinho nós não podemos, nós não conseguimos, mas com o Espírito Santo nós vencemos. Com o Espírito Santo nós temos capacidade para vencer. E é isso que o Evangelho vem nos ensinar. E era esse Espírito Santo que guardava e guiava Jesus. E é o Espírito que está sobre nós. É a promessa de Deus para todos nós. É o Espírito que habita em cada um de nós. E é Ele que nos dá essa força, assim como Ele fortaleceu, sustentou Jesus, que Ele foi tentado de várias formas. O Evangelho vem nos ensinar também isso, que as tentações elas acontecem de várias formas, mas em todas elas a defesa de Jesus foi a palavra. Então esse é um outro ponto que nós somos chamados a meditar durante a Quaresma. Nos alicerçarmos para nos sustentar a cada dia o conhecimento da palavra. Para nos alicerçarmos nessa fé em Jesus Cristo, nós precisamos nos alimentarmos da palavra todos os dias. Todos os dias. Assim como nós necessitamos de água, de alimento, para nos mantermos de pé, mantermos o nosso corpo de pé, o físico de pé, assim também nós precisamos nos alimentar da palavra para fortalecer o espírito, para enfrentarmos as dificuldades, porque é a palavra a nossa defesa. Assim como ela foi para Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele vence as tentações usando a palavra. Mas o Espírito Santo não tem como nos recordar a palavra se nós não tivermos intimidade, não tivermos conhecimento dela. O Espírito vem em nosso socorro, mas nós precisamos ter fundamento, estar alicerçado, ter o conhecimento da palavra, até para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque ao meditarmos esse Evangelho, começamos vendo o que ele vai dizer. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão, se transforme em pão. Olha como é a tentação. E Jesus responde, nem só de pão vive o homem. Ele tentou Jesus estava com fome, então qual foi a primeira tentação? O alimento para saciar a necessidade da carne. Então o espírito precisa ser forte, porque a carne é fraca. E depois a segunda tentação, ele vem nos mostrar as glórias desse mundo. Então o Senhor nos chama a atenção também para isso, para não nos deixarmos nos ludibriar, não nos deixarmos cegar pelas coisas que o mundo nos oferece, pelas grandezas que o mundo nos oferece. Porque a palavra vai dizer que nós devemos adorar somente a Deus e só a Ele servirmos. É a Ele que devemos servir. As outras coisas são acréscimo. E por último, o diabo tenta Jesus, dizendo para ele se jogar, porque ele sabe que os anjos virão em socorro dele. E Jesus responde com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo também faz uso da palavra para tentar enganar. Mas Jesus tem o discernimento pelo Espírito Santo de que aquilo era para tentar Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso também? Senhor, se tu podes, então me dá um sinal. Se tu podes, faz isso, Senhor. Porque nós queremos que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós queremos dizer para o Senhor qual é o problema, mas queremos também dar a Ele a solução.
E hoje o Evangelho vem nos dizer que isso é tentar o nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então o Evangelho desse dia nos convida, nos ensina como enfrentar dificuldade, abastecido por esse Espírito Santo, fundamentado na palavra, mas também a estarmos atentos para sabermos discernir todas as coisas. Que possamos nesse domingo do Senhor meditarmos, lermos e relemos esse Evangelho, para que ele seja alicerce para a nossa vida, alicerce para enfrentarmos a dificuldade, para que ele seja alicerce também para nos examinarmos, para verificarmos o que precisamos mudar, que correção podemos fazer em cada um de nós. Então, nesse dia do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos conduza para esse encontro com Ele, nos conduza para esse alimentar da palavra, para esse encher-se do Espírito Santo. Nesse primeiro domingo da Quaresma, possamos estar com Ele, fortalecido neles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.